Bom dia, pessoal! Aliás, vocês vão ver esse vídeo mais tarde, né? Boa tarde, então. Pessoal, eu estou fazendo a leitura bíblica anual e tem me chamado muita atenção agora o livro de Provérbios. E eu quero destacar aqui Provérbios 10, 22. Inclusive, eu já falei no Instagram sobre esse versículo, mas aqui a gente vai ter um tempo para trabalhar um pouco melhor esse tema. Está escrito em Provérbios 10, 22 que a bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores. Essa palavra dores, quando você vai no original e analisa essa palavra, ela está ligada a feridas, a pesares. Então, a bênção de Deus ela é que nos enriquece, mas futuramente ela não traz consigo feridas, traumas, dores, pesares. E isso nos chama muito a atenção porque então é possível uma pessoa se enriquecer sem Deus e trazer muitas feridas para si mesmo, para a família. E existe uma forma da gente viver a prosperidade de Deus, mas viver uma prosperidade que traz paz. E essa prosperidade eu quero para minha vida. E eu tenho certeza que você também quer. Silas, mas quando você está falando de prosperidade, essa prosperidade eu quero, e você fala com esse ânimo, você está falando do quê? De dinheiro? Não é sobre dinheiro. Por quê? Deus, Ele olha para todas as áreas da nossa vida. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes. O homem tem uma responsabilidade no lar que eu destaco sempre, que eu chamo de as 4 áreas que o homem ele precisa estar atento no seu lar. E obviamente a mulher junto com ele nesta missão, que é a área espiritual, a área emocional, a área educacional e a área econômica. Então são 4 áreas importantíssimas no nosso lar. Quando nós temos a bênção de Deus, não é só para um pilar, não é só para uma área. Até porque a área econômica, ela pode ser, imagina, um pilar muito forte e as outras áreas extremamente frágeis, não faz sentido. Mas quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa em todas essas áreas. E às vezes até na área espiritual, emocional, primeiro educacional, e depois que às vezes a área financeira começa a melhorar. E tá tudo bem, porque quando Deus está no assunto, Ele sabe o que é melhor para nós. Humanamente falando, as pessoas buscam veementemente o sucesso nas finanças. Mas o que Deus tem para nós não necessariamente é isso, ou só isso. Até porque se você tem dinheiro e não tem saúde, ou se você tem dinheiro e não tem paz no seu lar, ou se você tem dinheiro e a vida espiritual sua não vai bem, não vale de nada. Mas Deus é um Deus que nos abençoa de uma forma completa, abundante, em todas as áreas que nós precisamos. Bom, no próprio livro de Provérbios, capítulo 10, fala que o preguiçoso, ele empobrece. E que o rico, e que o diligente, melhor dizendo, o sábio, ele enriquece. O trabalhador, ele vai alcançar esse enriquecimento, o pobre não. E depois, mais para frente, fala que o que nos dá esse enriquecimento é Deus. E mais uma vez, pode dar uma sensação de contradição bíblica, né? E não é. Justamente é esse complemento. Nós vemos no livro de Provérbios o tempo todo caminhando juntos a responsabilidade humana e a providência divina, sempre caminhando juntos. É a mesma coisa na saúde. Você fala, Deus me deu a saúde, Deus me deu a vida, então é com Ele. E aí você não cuida da sua saúde? Deus está fazendo a parte dele, de ter te dado a saúde, de ter te dado a vida, mas você não está fazendo a sua parte de zelar por isso. Então sempre caminham juntos. E aí a nossa
forma de agradecer a Deus, isso é muito interessante, porque a nossa forma de honrar a Deus por Ele ter nos dado a vida é cuidando da nossa saúde. A forma de honrar a Deus, de ser gratos a Deus por Ele ter nos dado condições financeiras e tudo que Ele tem nos entregado pela sua graça, a forma que nós vamos honrar isso é sendo diligente, é sendo sábio, é cuidando, é fazendo com excelência. E no livro de Provérbios, então, essa união da diligência, da responsabilidade humana e da graça de Deus sobre nós mostra de fato como que nós devemos viver. Ou seja, fazendo sempre a nossa parte e Deus fazendo sempre a parte dele. E quando nós entendemos isso, nós descansamos. E o grande prazer que tem no Evangelho, quando a gente olha aplicado à nossa vida profissional, à nossa saúde, à nossa vida relacional, tudo que nós formos olhar, a grande beleza é a gente poder descansar, saber que Deus está cuidando de nós. Até Davi fala em Salmo 127, ele fala assim que inútil é acordar cedo e dormir tarde, trabalhando, comendo o pão das dores. Porque Deus dá da sua bênção para os seus filhos, mesmo enquanto eles dormem. Então, meu irmão, às vezes não é sobre trabalhar muito, mas é sobre estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Aqui eu acredito que eu estou falando com pessoas que conhecem a Deus, né? Independente do nível que você o conheça, mas pessoas que têm essa fé. Então, nós não devemos focar só, ou não devemos focar tanto na quantidade que nós trabalhamos, mas devemos olhar para a qualidade do nosso trabalho atrelado à nossa vida espiritual. Porque Deus é quem nos guia, é o Espírito Santo quem dirige. Então a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, ela deve estar totalmente vinculada com a nossa vida espiritual. Ou seja, é eu fazendo a minha parte, mas sabendo que é Deus que vai dar o crescimento, que vai abrir as portas. É similar justamente à questão da evangelização, né? Da expansão do reino, porque Paulo, no livro de Coríntios, ele fala que uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam que é de Cefas, mas na realidade ninguém tem mérito nenhum, porque quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo fala, um plantou, o outro regou, mas Deus deu o crescimento. Na nossa vida, a gente planta a semente, a gente faz a nossa parte, a gente rega, mas algo sobrenatural tem que acontecer. Até inclusive eu estou passando agora por plantações aqui na estrada e você vê os frutos e tudo, e você pode pensar, mas quem é responsável por isso? Aí vocês poderiam me responder, quem plantou, quem cuidou, quem arou a terra, quem regou, mas a pergunta que eu faço é quem deu o crescimento? A nossa limitação, ela é muito grande. Nós vemos, por exemplo, quando vamos gerar uma vida, o homem e a mulher têm a responsabilidade deles. Mas quem dá o crescimento de uma vida dentro do ventre? Quem faz formar todos os órgãos? Quem faz formar todos os ossos? Quem desenvolve esse bebê dentro do ventre? Eu vejo assim que nesses momentos de gestação, quem aqui já é pai ou mãe, nós começamos a ver a grandeza de Deus, porque é incrível como a gente é tão limitado nesses momentos, a gente não pode fazer literalmente nada. A única coisa que você pode fazer é descansar e confiar em Deus, porque dentro do ventre Deus vai cuidar. Você vai ter a tua parte de responsabilidade, né? Se uma mulher está grávida, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que tomar cuidado com isso. Então faz a sua parte, mas é mínimo a nossa responsabilidade perto da maestria de Deus em desenvolver uma vida dentro do ventre. A maestria de Deus em desenvolver uma planta quando uma sementinha é plantada. E a maestria de Deus de nos prosperar
diante dos nossos esforços, que muitas das vezes são errados, são desnecessários, ou são feitos de uma forma arcaica. Enfim, a gente faz do jeito que dá, e Deus vai e aperfeiçoa tudo e faz as coisas acontecerem. Então, resumindo e concluindo, Deus dá o crescimento. Deus nos abençoa. E o enriquecimento que Deus nos dá é um enriquecimento que não traz consigo dores, que não traz consigo feridas. Eu estava lembrando de um testemunho que o Jefferson Pilar, que é um cantor, ele conta que ele ficou numa mansão na casa de um irmão, quando ele foi cantar numa tal cidade, ele ficou numa mansão. E aquele irmão falou para ele ficar na suíte dele. E ele falou, não, mas eu não devo ficar na sua suíte, né? Eu já sou casado, ele até brincou. E esse irmão falou, não, eu não moro aqui. E ele contou o testemunho, ele falou, eu dediquei a minha vida muito ao trabalho e eu perdi a minha família. Então aqui hoje não é um lar, é uma casa, é uma construção com tijolos aqui, mas não é um lar, porque a minha família não está mais aqui. Eu perdi a minha família porque eu estava buscando as riquezas. E o irmão acabou descobrindo tarde demais que o foco tão grande que ele deu para as riquezas atrapalhou e muito o emocional da família, o convívio da família, o ambiente de lar. E o que Deus quer nos fazer é nos abençoar proporcionalmente em todas as áreas. Deus não quer deixar um pneu do carro calibrado. Não, Deus vai calibrar todos. Deus não quer te abençoar, te prosperar financeiramente, ponto. Um carro não anda só com um pneu cheio. Mas Deus quer abençoar e prosperar a área espiritual da tua casa, da tua família. Deus quer abençoar a área emocional da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Deus quer abençoar a área educacional da tua família. E Deus quer abençoar a área econômica, para que seja uma ferramenta dentro do seu lar para cumprir o propósito que Deus designou para vocês. Então se atentem a isso e busquem a bênção de Deus. Busquem a Deus. Por isso que Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. É a bênção de Deus que enriquece e não traz consigo dores. Confie em Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e saibam que cada like, que cada comentário engaja muito a gente, motiva muito a continuar gravando esses conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe ricamente você e a sua família.